Começa agora, na TV Ondas de Maricá e Soul TV, Paredão da Opinião. Eles não perdoam. Você interage com nossos comentaristas que irão debater temas do dia: política, saúde, segurança, educação. Seja qual for o assunto, a qualquer momento você pode estar no Paredão da Opinião. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for o horário que você está chegando aqui na nossa TV Ondas Play, no Paredão da Opinião. Às sextas-feiras é dia de discutir assuntos polêmicos, temas interessantes que trazemos para você participar, interagir e debater com os nossos convidados que sempre estão ali no Paredão para participar e fazer suas perguntas. Você já sabe, a TV Ondas Play, ela está nos principais aplicativos da sua Smart TV. Então, porque você está perdendo tempo, compartilhe com seus amigos, vizinhos, parentes. Na Smart TV nós estamos na Max Cloud, na Soul TV, na CX TV, na Linux World TV e Brasil TV para toda a Europa e também na Amazon Fire Stick. Você está conosco na TV que você vê o que você quer ver. E o nosso programa de hoje, Paredão da Opinião, traz um tema que é muito legal, muito importante de se falar. Você, com seus filhos, como é que está o comportamento dos seus filhos em relação à magia, o mundo mágico? Tá dentro do computador, né? Tá no jogo eletrônico o tempo todo. Mas você, papai, você se lembra quando você ficava esperando a hora do seu pai chegar no final de semana e te levar ao circo que chegou na cidade? Você se lembra? Pois é. O circo não morreu, ele ainda prevalece, é o tema de hoje. Primeiro vamos dar um bom dia para os nossos convidados. Dr. Luiz Aibinder, psicólogo há mais de 45 anos, está no estado do Rio de Janeiro. Ele já participou de vários programas na Rádio Tupi, Rádio Globo, TV e hoje conosco também com um programa que vem após esse, que se chama A Luz da Psicologia, e participa aqui nesse programa com a opinião sobre a visão psicológica dos assuntos aqui abordados. Bom dia, Dr. Luiz Aibinder, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Odilon. Bom dia aos colegas debatedores, no caso o Armando, muito bom debatedor. Bom dia aos convidados circenses. Bom dia a todos que nos assistem. Armando! Bom dia a todos. Um tema muito bem escolhido, né? Mostrar que o circo não morreu, né? O circo está vivo, a magia continua viva, né? E não poderia ser diferente, não poderia ser diferente. Como é que a gente ia falar de circo sem ter quem realmente entenda sobre o assunto? Sem ter quem realmente seja de circo? Mas, Odilon, como é que você fez isso? Como você conseguiu? Isso fica por conta da produção, porque hoje está conosco a galera do Circo Real Madrid. Esse circo, inclusive, está na cidade de Maricá, percorre todo o Brasil. E eles que estão aqui sabem muito desse assunto, vivem diariamente, né, residem no circo e suas famílias estão no circo, eles crescem, convivem e passaram por momentos muito difíceis, assim como todos nós, né? A pandemia fez com que o circo guardasse sua lona e ficasse aguardando tudo isso passar, mas ele voltou, não morreu, está aí. E vamos falar com o Gabriel, ele que é argentino, também tem filhas que são acrobatas, trapezista no circo. Bom dia, Gabriel, seja bem-vindo ao programa Paredão da Opinião. Bom dia, o Gibson, bom dia a todo o pessoal que está nos escutando. É o Gabriel, não, desculpa, quem fala agora é o Martim, né? O Martim. Isso. Puxa um pouquinho o seu microfone pertinho de você, isso, sim, fala sim. Bem altinho, isso, agora ficou melhor. Agora quem sim. Sabe, faz ao vivo, vamos lá. Obrigado. Tudo bem, Martim? Tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui, uma vez mais, em Maricá, para trazer alegria e algo muito importante, trazer cultura a esta cidade tão linda, certo? Como você falou na parte da pandemia, foi muito difícil para toda a parte circense, para a parte da arte e cultura, mas com a ajuda da população, a gente conseguiu se manter. Lamentavelmente, muitos circos tiveram que fechar as portas, entre muitos, desculpa aí meu portunhol que fica assim um pouco enrolado. Tá tudo certo, irmão. Qualquer coisa, temos tradutores aqui. Tomara que o pessoal consiga me compreender, certo? Sim.
E como você falou, é um circo familiar onde nós estamos, Circo Real Madrid. É um circo constituído por os pais, que são os fundadores, e os filhos, Sim. que estão passando também para a geração dos netos, que são muito pequenos ainda, mas e estão já aí. convivem Sim, estão aí. Então é muito, muito lindo. E algo muito importante de nosso circo, certo? É que o vocabulário, as palavras que são usadas nas reprises ou nos momentos dia a dia, são palavras familiares que não ofendem a nenhuma pessoa, já que hoje em dia temos assim muito problema na sociedade com preconceito. Você pode assistir nosso espetáculo que você vai ingressar e vai sair muito feliz. Graças Isso a Deus. É muito importante o que você colocou para dizer que o circo se adequa de acordo com os tempos, né? Porque de acordo às condições, certo? o primeiro a sistematizar, doutor Luiz Aibinder e Armando, primeiro a sistematizar o circo com um show de variedades assistido por um público pagante, foi o inglês Philip Astley. Em 1768, ele criou um espaço onde, acompanhado por um tocador de tambor, apresentava um número de acrobata com cavalos. Isso há muito tempo. E a acrobacia sempre presente. O Gabriel, aqui conosco, vai falar sobre isso e dar o seu bom dia. Gabriel, seja bem-vindo. Bom dia. Acrobata, bonitão, galã, é aquele que bota aquele colanzinho, né? E quando ele dá aquela pirueta que ele cai em pé, todo mundo vai à loucura, né? Pode falar É isso mais aí. pertinho. Hoje em dia a gente tem que fazer muito mais giros no ar, né? Para agradar depois que os animais saídos do circo, né? Se tornou muito mais difícil. É a vida de um artista. A gente tem que fazer muito mais agora. Tem que dar pirueta tripla. Certo. Entendeu? Mas a gente sofre muita coisa com o tempo, né? Porque o povo vai mudando, a cultura está muito escassa agora, porque muita tecnologia. Sim. Então o telefone está na mão das crianças. Hoje em dia, minha irmã tem 3 anos de idade, sabe mexer no YouTube, entrar em tudo. Sabe? Antigamente não. Antigamente, quando chegava um circo na cidade, era atração. E você é jovem ainda. De onde veio essa sua paixão? Você nasceu em circo? Como você foi parar ao circo? Então, minha história é um pouco diferente, né? Eu não sou tradicional de circo, mas meus pais eram ginastas, né? E aí eu sempre tive muita vontade de seguir isso. Só que chegou um tempo que eu vi que a ginástica só estava me desgastando, porque era muito treino, sabe? Era muita coisa. E passou um circo na minha cidade. E eu me encantei. E qual cidade? Lá em Nova Iguaçu. Nova Iguaçu. Isso, Nova Iguaçu. E aí montou um circo na minha cidade e eu simplesmente fiquei encantado. Fiz amizade com o pessoal, já tinha aquela habilidade da ginástica, porque eu já tinha flexibilidade, resistência. Então, quando eu pensei em aprender o número circense, para mim foi muito rápido. Entendeu? E aí você foi morar no circo? Saiu de sua casa? Não, na verdade, eu intercalava entre a vida na cidade, porque tinha escola, tinha os compromissos, sabe? Eu era de menor ainda, então tinha aquela responsabilidade de filho e tal. Até fazer 18 anos foi essa loucura. Escola, pegava 3, 4 ônibus para chegar no circo às vezes. Quando mudava de estado era muito complicado, a mãe não deixava. Mas enfim, hoje em dia tenho 26 anos, já tenho 15 anos no circo e não quero largar para nunca mais. 26 anos. Doutor Luiz Aibinder, Armando, vocês fiquem à vontade, porque o Paredão é assim. Vamos fazer perguntas, vamos debater, vamos conversar. Nós sabemos que os dias de hoje está completamente diferente, né? Quando eu falo isso, o doutor Luiz Aibinder me dá bronca. Eu falo, que negócio é esse de dias de hoje? O dia de hoje sempre foi de hoje. O dia de hoje é o mesmo de ontem. Então, ele é o famoso Baigon. Ele não perdoa, ele mata. Doutor Luiz Aibinder, quando o senhor era mais jovem, assim, digamos alguns anos, né? Porque o senhor ainda é jovem. O senhor frequentou o circo? Foi ao circo algumas vezes? Eu fui, há muito tempo eu não vou. Eu fui ao circo quando meus filhos eram pequenos, eu fui algumas vezes, várias vezes, mas há muito tempo eu não vou. Os filhos cresceram, os circos sumiram, as atrações desapareceram, enfim. Eu acho que o Armando queria fazer alguma pergunta, alguma colocação. Eu queria perguntar ao Gabriel, né? Gabriel, como é que você consegue... Você está falando que já está na segunda, já vai para a terceira geração.
Como é que você consegue conciliar, né, essa outra geração que vem vindo, que já está incorporada ao circo, que nasceu no circo, né? Mas eles precisam estudar também, né? Como é que vocês conseguem conciliar isso? Porque o circo está sempre em movimento, né? Ele é quase um nômade, né? Vai para lá, para lá. Como é que essas crianças e tal, da nova geração, principalmente nessa idade assim, escolar mesmo, né? A escola básica, vocês conseguem conciliar o estudo das crianças com a vida no circo? Então, essa pergunta é bem frequente já, entendeu? Ai, vocês tomam banho aonde? Vocês estudam como? Então, uma Pode falar pergunta, mais alto um pouquinho. né, que a gente já tá na cabeça. Então, graças a Deus, a gente tem leis, né, que abraçam isso e já pensaram nisso há milhares de anos atrás. Sim. Né? Se a gente chegar hoje em dia numa escola pública ou particular e tiver, sei lá, 40 pessoas que seja o limite daquela sala, é obrigado dar pro circo. A incluir o circo, uma Isso, vaga. sempre. Mesmo com a turma lotada, a gente é abraçado. Então, a gente tem isso, entendeu? E a gente vai estudando em várias escolas e no final do ano a gente pega, faz a somatória das notas e tal, consegue estudar tranquilo. Então, da mesma forma que o circo funciona a parte educacional. Tá bom, Armando? As Eu acho que não pessoas... funciona muito bem, não, Dilon. Oi? Eu não acredito que funcione muito bem para as crianças, porque elas não têm tempo de solidificar amizades, elas estão sempre migrando de um lugar para o outro, são nômades. Psicologicamente Elas também- falando, né, doutor? Elas também não se adaptam à professora, as professoras não se adaptam a ela. Eu acho que para a criança é uma enorme dificuldade essa mudança constante. Até para filhos de militar, que tem 2 anos em cada lugar, eles têm certa dificuldade de adaptar, mas 2 anos é um período relativamente longo comparado com a mobilidade do circo. Eu acho que é muito difícil para a criança se desenvolver em termos sociais e culturais. Certo. Isso aí, no caso, no campo da psicologia, o senhor acha que pode afetar, assim, o desempenho da criança em si? Afetar não dá para impulsionar, né? Não digo que vai prejudicar a criança, ela vai ficar doente, Aham. mas não dá para impulsionar uma boa educação. Por exemplo, se ela quiser fazer um curso superior, como é que ela vai se preparar para isso se ela está sempre em mudança, sempre em trânsito? Isso. Complicado. Eu gostaria, doutor Luiz, agregar algo aí a esse ponto de vista que você tem, que eu acho muito E válido. você tem 2 filhas lá, né? Eu tenho Qual a 2 idade? filhas, agora tem 20 anos elas, certo? Já acabaram o ensino fundamental. Certo. O ensino médio. Ensino médio, médio. ainda eu misturo. Eu dei a opção para elas continuar a faculdade, certo? Se elas quiserem. Uma delas, ela fez a prova para fazer psicologia e passou. Só que ela decidiu não fazer a parte técnica, se se quer falar sobre continuar uma profissão tradicional, porque também temos que ter em conta que a criança ou a educação, eu acho que a educação ela começa em casa, certo? Sim. Tem que ser dada em casa e a parte da escola é a parte técnica para poder sair ao mundo na parte tradicional e para ter esse trabalho tradicional que temos a maioria. Sim. Só que no mundo do circo, além de que você vai na escola e você vai, como você fala, como a maioria sabem, vamos mudando de cidade em cidade, a criança ela já se adaptou a isso. Então, ela conhece um mundo de que vai estar 2 meses em uma cidade e ela sabe, al princípio é duro, claro que sim, vai ser duro para uma criança que chega para o pai, para a mãe e fala, oh, pero meu amigo, cadê meu amigo Vou embora. fulano? Mas ela se vai adaptando, como somos seres humanos que nos vamos adaptando dia a dia nesta sociedade, que isso não quer falar que seja ruim ou que seja bom. E depende da pessoa, certo? E é em torno que ela é contida. Contida, sim? Sim. Contenida a pessoa ou a criança. Então, para uma criança tradicionalmente de cidade, falar que tem que se mudar, como já aconteceu com minhas filhas, que eram de cidade. Eu também venho
do mundo fora do circo e me incorporei no circo. Sim. Para minha filha foi um pouco chocante. Falou, pero cadê minha amiga, cadê? Pero no tempo, ele como que foi vendo que era normal. E minhas filhas, além de ter a educação em casa, elas iam e faziam a parte técnica na escola. Na parte da escola, quando elas voltavam da escola, continuavam estudando com nós em nossa casa. Chegava a diretora, algumas diretoras chamavam a atenção porque falavam, nossa, sua filha está muito mais avançada que o resto do pessoal aqui. E eu mostrava para elas que quando chegavam na casa, tinham tarefas para fazer. Sim, então, tudo isso é cultural, eu acho, e depende da família, certo? Doutor Luiz Aibindo, o senhor concorda com o que o Martim disse? Olha, na parte da educação, eu concordo 100%. A educação é dada em casa. A escola dá instrução. Pela falta de continuidade da escola, pelas mudanças que a criança tem, é prejudicado o ensino. Por exemplo, o Martins disse que tinha 2 filhas que trabalham no circo, né? É isso. Sim. Elas já se adaptaram à vida do circo, mas para se adaptar à vida fora do circo, seria difícil para elas. Não teria continuidade de estudos. Certo. Agora, no caso, Gabriel é dali de Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. Você teve assim... Hoje você vive viajando? Sim. Hoje você vive dentro do circo? Mora no circo? Dentro do circo. Já tem 10 anos que eu moro dentro mesmo do 10 circo. 10 anos? Isso. E 5 anos eu trabalhava... Deixou a família? Isso. Deixei a família, né? Deixou os estudos? Não, deixei estudos não. Terminei meus estudos, né? É até engraçado falar, mas o circo me ensinou coisas que a escola nem sequer tinha apresentado. Eu sempre fui muito ruim em inglês, em espanhol, nessas coisas. O circo, por viajar muito, me ensinou 3 idiomas, né? Porque a gente vai aprendendo na convivência, viajando. Então, são coisas, qualidades, que o circo às vezes te dá sem você perceber. É o outro lado, né? São os bastidores do circo que a gente não conhece. Existe, por exemplo, o mundo indígena, que tem o seu grupo, que tem os bastidores que ninguém conhece. Os ciganos, que tem os seus mundos que ninguém conhece. O circense é um mundo. E ali dentro cria-se uma irmandade. Isso. É uma família. Um preserva pelo outro ou não? Sim. Tanto um circo como o outro, né? Se a gente, às Entre vezes, outros circos outros também. Circos também. A gente tem muitos contatos com todos os circos do Brasil, né? Que a gente discute sobre leis, sobre as coisas que a gente quer conquistar. Que hoje em dia, assim, graças a Deus, o circo está dando um passo para frente aí, né? Com algumas leis que estão vindo, né? Com a Lei Aldir Blanc, que ajudou muita gente com os auxílios, entendeu? A gente nunca teve essa capacidade de ter, às vezes, assim... São milhões de prêmios que fizeram, entendeu? Isso aí ajudou muito o circense. E o circo estava um pouco esquecido. Está ainda. Mas não morreu, como é o nosso tema ainda, de hoje aqui, né? Nós temos também um rapaz que está ali, daqui a pouco a gente chama um intervalo, bota ele aqui também para falar um pouquinho. Ele é mágico lá no circo, e é jovem, muito jovem também. Cabe também colocá-lo aqui em nossa conversa. Doutor Luiz Aibinder, se o senhor quiser falar alguma coisa, fazer uma objeção, Armando também. Armando, vamos participar do programa hoje ou o senhor quer voltar a semana que vem? Olha, eu acho que realmente o circo não morreu, não vai morrer nunca, porque a magia, a alegria, né? essa surpresa, né? do circo, tanto não morreu que você, por exemplo, você vê o Circo du Soleil, né? Tudo bem que ele é internacional, mas o Circo du Soleil, circo canadense, aí, a maior dificuldade para você comprar um ingresso, vai tentar comprar um ingresso do Circo du Soleil. Então, evidentemente, o circo não morreu. Eu me lembro quando eu era criança, né? A minha família tem uma casa ali na Fazenda Inglesa, em Petrópolis. Quando chegava o circo ali, era uma alegria. A gente saía para ajudar a montar a lona. Era uma troço bacana a beça, né? E quando a gente viu que o funcionário que ficava na bilheteria, né, recebendo dinheiro, era o mesmo que depois ia lá fazer acrobacia, né? Porque eram 3 pessoas. Eu ia falar isso. Isso acontecia lá nesse circo pequeno, né? A gente ajudava em tudo, né?
ficava recebendo recebendo o dinheiro nas entradas na bilheteria, ajudava eles em tudo, eles sempre faltavam. Então, sempre vai haver uma magia do circo, né? O circo não morreu e nem vai morrer nunca. O circo, ele, na minha Eu opinião... discordo um pouquinho, Julão, do meu amigo Armando. É. Eu acho que o circo está andando na prancha do pirata. Eu acho que não. Eu acho que não. Ainda tá. Eu concordo com o Armando. Eu acho que o circo não está indo pro final, não. Bom, 2-1, tudo bem. Eu sou o rei do voto vencido. Mas vamos lá. Por que o senhor acha isso, doutor Luiz Hermínio? Primeiro, porque os custos de um circo são muito altos. Sim. O transporte, moradia. Exatamente. Não só o artista circense, como a sua família precisa ser sustentado pelo salário. Eu acho que tudo isso é muito alto e não tem um retorno adequado. Também a mudança de local é grande e, principalmente, a internet está matando o circo. Você vê espetáculos circenses com uma banalidade, você aperta uma tecla, está lá um malabarismo, um mágico, não sei o quê. Tudo isso tira o público do circo. Eu acho que gradativamente o circo vai se extinguir, a não ser que ele se reinvente. Eu acredito muito nisso que o senhor acabou de dizer também, que essas dificuldades podem trazer verdadeiramente assim entre aspas, uma pequena extinção, né? Mas totalmente eu acho que não, porque o circo passa a ser um produto artesanal, uma coisa assim lúdica, mágica, que sempre foi. O próprio Armando disse que quando o circo chegava na cidade dele, chegava a alegria. E a gente observa isso, quando passa um carro anunciando o circo, já te desperta um prazer de querer ir conhecer, querer ir ver, né? O Circo du Soleil, como o Armando comentou também, quase acabou. Porque a pandemia destruiu o Circo du Soleil de tal forma que famílias ficaram à mercê da miséria, passaram fome, e de vários países, tá? Pessoas de várias nacionalidades, brasileiros, de outros países, ficaram... Mas a pandemia, Julão, foi uma coisa pontual. Sim, Durou sim. 2 anos, tá certo, mas foi uma coisa pontual. Agora, estruturalmente, a decadência do circo está sendo acentuada. Não tem mais animais, infelizmente não tem mais animais, porque os animais eram subalimentados, eram confinados em pequenas jaulas. Eu achei muito bom, mas perdeu parte do encanto. Realmente o circo precisa se reinventar em alguns pontos, né? Porém, eu acho que a magia do circo ainda prevalece, ainda existe. Armando, eu morava numa cidade de interior de São Paulo, que eu sou paulista, e lá, quando chegava o circo, constantemente chegava. Quando saía um circo, 15 dias depois vinha outro circo, né? Tinha um circo que chegou lá, o nome do circo era Circulando. E ele chegou lá, o circo tinha um leão, parecia um leão banguelo, tão velho que era já o leão e tal. Mas meu pai era dono de uma marcenaria. E eles, do circo, precisavam muito de serragem para colocar na jaula do leão, para colocar na jaula dos animais embaixo. E aí eu era um abnegado do circo. Tinha direto, todo final de semana, 10 ingressos que eu ficava dando para meus amigos e comigo, porque eu levava da marcenaria do meu pai a serragem lá para o circo e eles me davam ingresso. E a gente também tinha uma mania, quando era criança, de furar a lona do circo. Era o prazer da criançada, era furar a lona do circo, sair embaixo da arquibancada e entrar sem pagar. Essas coisas marcaram muito na minha vida e garanto que na vida de muitas pessoas. Essa magia, eu entendo que o doutor Luiz Hermínio está falando que está entrando em extinção, né? E como funciona hoje o ganho do circo, o salário, né, do circense, é feito por classe, um trapezista ganha X, um mágico ganha Y. Como funciona essa política salarial do circense? Porque eu lembro que o Armando falou ali que existe em circo que o mesmo porteiro, ele é trapezista, depois ele vem como mágico, depois ele é o apresentador, então ele faz 10 funções ao mesmo tempo. Como funciona hoje isso? Eu gostaria antes de isso vamos deixar para que Gabriel responda, mas eu gostaria de aportar algo. Eu coincido com o que falou o senhor Armando e o senhor Luiz, até você também, sobre que o circo está assim, se acabando, como que se expressou o senhor Luiz, mas eu acho que é muito importante que
todas as pessoas da população ajudem aos circos, sobretudo aos circos pequenos. Por quê? Porque tudo tem que ver com tudo e vai na parte do dinheiro também. Um circo pequeno, ele precisa se sustentar, se mudar de uma cidade a outra, de um bairro a outro, porque quando são pequenos não consegue sozinho ir-se de uma cidade a outra. Ele só se troca de bairro em bairro, por tema dos gastos, certo? E tem que economizar para pagar o funcionário. E algo muito importante que eu acho que o circo é a mais da cultura, das artes. Há muitos anos o circo ele já vende a história, certo? Usando animais. Depois, no ano 2002, se proibiram os animais. E aí onde empieza o circo a se reinventar. Criar novas atrações. Porque, lamentavelmente, ao não ter animais, o circo tem que continuar trabalhando, se sustentando essas famílias nômades tradicionais. Aí começaram a falar, o que fazemos, certo? Então, em vez de colocar animais, nós, os seres humanos, temos que tornar-nos, assim, entre aspas, certo? Os animais do circo fazendo acrobacia, fazendo todo esse tipo de atrações. Palhaço, que eu acho que o palhaço, por aí podemos coincidir a maioria, o palhaço é como o mais importante do circo, que traz a alegria, certo? É um dos grandes espetáculos que tem o circo. Então, o circo ele se vai reinventando dia a dia e eu acho que a internet não está acabando só com o circo, Sim. sino que nós, as pessoas, muitas vezes usamos mal as ferramentas, certo? Sim, Neste sim. caso, a internet. Pero é muito importante fazer um bom marketing, onde a população tem que apoiar o circo, tem que assistir ao circo. Você estava falando algo, Odilon, de que na época de criança você pulava por embaixo, assim, furava a lona, desculpa. E eu acho que isso é assim engraçado para uma criança, é bom, é legal. Só que atrás de tudo isso vem a parte econômica também, certo? A maioria das pessoas, quando a gente vai de cidade em cidade, de bairro em bairro, fala, por que não dá 10, 20 cortesia? Depois vem outra pessoa e fala, dá 10, 20 cortesia para mim, dá 5. Você começa a somar 5 cortesias, 10, 20, 30, são 500 cortesias que você entregou para a pessoa se divertir, mas atrás do circo tem uma empresa também, certo? Uma empresa, como estamos falando... Como o Luiz falou, são os gastos, os custos. Claro, o combustível, o salário, a comida do dia a dia. Então, e outra coisa também importante é a parte psicológica. Se o dinheiro não está entrando, o dono do circo começa a pensar, nossa, eu já vou ter que me mudar porque eu tenho que pagar, as pessoas têm que comer, têm que se alimentar. E também algo muito importante que acontece na maioria das cidades ou dos estados, que quando o circo ele se vai mudar, já não tem tantos lugares para montar um circo disponíveis. Por quê? Porque a cidade vai crescendo, se vai urbanizando mais, vão fazendo mais prédios. Ficando distante de centros, Isso começa a ficar nas estradas, nas periferias. Aí a maioria das pessoas não coincidem se deslocar até lá, o custo para ir até lá é maior. Então, você fala, a entrada ao circo, um exemplo, R$15. 15 reais, mais o deslocamento até lá, mais o que pipoca, meus filhos vão querer comer. Então, há muita coisa e é muito bom também que o Estado ele ajude de uma ou outra forma a artes circenses, dando prêmios ou dando ajuda, ou supo, em algumas cidades. O prefeito fala, você pode ir nesse lugar que eu não vou te cobrar o aluguel, porque o aluguel de um circo é muito caro. Não, muito caro não, o valor é muito elevado, certo? Sim. Então, é muito importante. E aí eu dou pé para Gabriel dele falar sobre a parte do dinheiro. Então, só quero falar um pouquinho mais disso. Odilon. Só para continuar. Oi. Odilon, o mundo está mudando muito rapidamente, né? Cada vez mais rápido ainda. E certas coisas estão condenadas, estão se extinguindo. Algumas já foram extintas. Por exemplo, quantos cinemas já fecharam no Rio de Janeiro? Quantos? Né? Viraram farmácia, viraram igreja, viraram não sei o quê.
fecharam. Por quê? Netflix, TV a cabo, tudo isso tá mudando o perfil. Se a gente não se adaptar, nós vamos virar dinossauros sem circo. Porque na realidade o que o Martim falou também se faz muito necessário e importante, desde que venha dos municípios, para os estados e para o governo federal, que não deixem de incentivar o circo. O circo faz parte da cultura, não só nacional, né, internacional também. Nós sabemos que o circo ele é sinônimo de alegria, sinônimo de convívio, como o próprio Gabriel disse. Quem vive dentro do circo aprende na melhor faculdade do mundo, chamada Faculdade da Vida. Ali dentro você aprende muitos princípios morais que fora você não tem. É como se fosse o doutor Luiz Aimbini comentou sobre o exército, os militares que vão de 2 em 2 anos. O militar também tem que se readaptar à própria psicologia do próprio militar e de sua família também. E eu pergunto para você, como é que funciona essa parte salarial? Como que se divide? Um trapezista ganha tanto, um mágico ganha tanto, o nível de importância salarial, como é que é? Então, no circo a gente recebe por semana, né? É uma maravilha, porque toda segunda-feira tem dinheiro. Ai, que beleza, sempre né? um dinheirinho. Se a gente for de cidade, lá pro dia 10, 15 já não tava sem nada, porque paga as contas, acaba o dinheiro. Só que a gente toda segunda tem dinheiro, é uma vantagem. E o valor do cachê, ele é referente ao número, ao nível de dificuldade, né? Às vezes você pode não ser tão bom, só que você é de uma família muito antiga de circo que tem um respeito, entendeu? Então, tudo isso tem um conceito, entendeu? Referente ao valor que tu vai receber, né? Eu não sou tradicional de circo, né? Mas eu recebo até um salário muito bom, né? Porque eu lutei para isso, né? Eu tenho 4, 5 números no circo, não faço tudo, porque senão não dá, né? Sim. Só eu entrando e saindo não dá. E você vivendo no circo, você morando no circo, o espaço que você mora é pago também ou você é... Então, eu não pago nada. O circo fornece tudo. Água, luz, tudo isso. refeição? Depende se for o seu combinado. Tem artistas que recebem, Certo. entendeu? Só que o circo, ele dá mesmo porque quer você ali, né? Porque, por exemplo, a prefeitura, o governo do estado não dá o terreno, não ajuda com água, a gente paga O circo aluguel, também não bombeiro. registra, né? Na carteira. Não, o- Trapezista registrado, não? Não, porque eu acho que estaria mais problemas. Um exemplo, o dono do circo poderia até assinar sua carteira, só que ele não ia te dar água, não ia te dar luz, nada. Porque você seria um cidadão normal, você teria que pagar seus impostos, Mas tem que pagar um em aluguel, questão de tem que pagar uma seguridade luz. social, você recolhe alguma coisa. Você pode ser um microempresário individual, por exemplo, Sim, e fazer seu Sim, recolher. eu no Prestar caso... serviço para o circo. Sim, eu no caso que sou artista, poderia sim abrir uma empresa de entretenimento circense, como a Acrópata Animador de Festas, poderia ter um CNPJ. Porque estamos passando só de circo, você já tem 10 anos, né? Falou? 15 anos. 15 anos. 10 e como é que está morando. seu recolhimento no INSS? Você se preocupa com aposentadoria, alguma coisa assim? Então, o certo seria, né, a gente pensar, pagar, mas eu penso em comprar bens materiais que se tornam um valor que, quando eu precisar de um dinheiro, eu vendo e tenho alguma coisa ali, um exemplo. Investir, sim. Isso aí. Comprar um bom trailer que a gente vive viajando. Então, um exemplo, ter uma casa rolante pra gente é muito importante, porque é o conforto de uma casa de vocês, só que pra gente é rolante. Sim, sim. Então, a gente quer um conforto, quer tomar um banho, quer ser alguém normal, né? E se tornamos, porque hoje em dia dá pra viver super tranquilo em um trailer, entendeu? Um bom carro pra puxar, a gente consegue fazer cursos se quiser, E entendeu? esse é seu objetivo? Isso, crescer nessa vida, ser conhecido e levar a arte para todo mundo, entendeu? E mostrar também para o Brasil que precisamos de mais apoio. Porque hoje em dia, para montar um lugar, é muita burocracia. Então fica a dica para todas as cidades do Brasil. Vamos criar leis para apoiar os circos para estarem em suas cidades, né? Obviamente que muitos circos que a gente sabe que existe por aí, que não tem a menor condição nem de se instalar, né? Porque já está prestes a cair a lona na cabeça de um, para cair aqui bancada por falta de... Mas existem muitos circos como o Real Madrid, que é um circo que está na cidade de Maricá, que tem uma boa estrutura, é um circo bem estruturado mesmo. Os shows são muito bons. Vamos mostrar um pouquinho do circo Real Madrid,
que está na cidade de Maricá, Rio de Janeiro, e os artistas aqui presentes conosco, a quem eu já agradeço, a dona Valéria, ao Luiz, né? Que são os proprietários lá do circo, são moradores da região aqui, dos Lagos. Eu gostaria de mandar um grande abraço e agradecer desde já a simpatia de enviar aqui os seus artistas e dizer que o Circo Real Madrid é um circo de credibilidade, é um circo que tem os seus proprietários lutam com muita determinação para manter esse circo em pé, né? E lutando para que ele não seja extinto, como está aí o doutor Luiz Albino falando, competindo com a internet. Mas vamos mostrar aí um pouco do Circo Real Madrid. Solta o vídeo aí. Esse ali, um anjo, será que é a filha do Martim? Não, sou eu mesmo, é o Anjo você Gabriel, ali? isso, Rapaz, que é o meu nome. é você ali, Anjo Gabriel, né? Vem mais pra cá, o mágico, você não já quer sumir antes de chegar? Vem mais pra cá, pertinho dele, isso. Bom dia. Chegou ali o mágico, doutor Luiz Albinders, aquela sua curiosidade para o senhor perguntar que o Mr. M estragou quase a profissão desse rapaz aqui. Fala aí, doutor Luiz Albinders. Olha, eu já fui de circo, de certa forma. Eu tinha que me equilibrar nas finanças. Isso aí todo mundo é, né? Isso aí todos nós vamos circo. E eu não tenho nada a perguntar para ele, não, mas eu teria uma coisa interessante para mencionar sobre a alegria, sobre o riso. Na década de 60, um médico americano, ele viu que, tratando de uma forma mais humanística os pacientes, eles melhoravam. Daí, dessa semente, criou Doutores da Alegria, que vão aos hospitais alegrar os pacientes e, com o riso, fortalece o sistema imunológico e melhora a doença. Uhum. Tem até uma terapia chamada gelatopodia. Então, é uma terapia que não cura as pessoas, mas fortalece as pessoas para que elas se curem, tanto na doença física quanto na emocional. Gelatologia. Tem até um filme, né? Tem um filme que já fala sobre isso aí. O Martim tá lembrando aqui. Nosso mágico chegou. Quantos anos você tem? Quem é você? Qual é o seu nome? De onde você veio? Para onde você vai? Então. Fala pertinho no microfone. Bom dia de novo. Não, que eu só tenho esse. Eu sou o Darwin, tenho 17 anos. Darwin? Sou novo no Circo Real Madrid. Você é de onde? Oriundo de onde? De onde você veio? Eu nasci em Bauru, mas nunca tive localidade fixa. Bauru? Bauru Sim. é São Paulo? Sim, é interior de São Paulo. Daí, há quantos anos você está no circo? Então, eu desde sempre fui de circo. Eu sou a terceira geração da minha família e eu faço mágica e cubo nesse circo. Terceira geração, Armando, já da família. Quantos anos você tem? 17. 17 anos, Armando. Ainda vai aprender muito número de mágica, né? Ele está começando só, por enquanto é o cubo, daqui a pouco ele vai desaparecer com as pessoas, né? Principalmente com... Vai virar, como o nome daquele mágico que fez sumir um avião, fez sumir todos os Estados Unidos, esqueci o nome dele. David Copperfield, né? É isso aí. Agora, você com... Qual é o nome dele? Darwin. Darwin. É. Você pode sumir com os credores do circo, né? Seria bom, né? Agora, o mágico, quando se fala de mágico, todo mundo já comenta, faz sumir isso, faz sumir aquilo, faz sumir isso, Mas o mágico é além disso, né? O que o mágico, você com 17 anos apenas, quando vê aquelas crianças que desperta aquele olhar de curiosidade, quando você executa uma mágica, existe alguma técnica de hipnose para chamar a atenção, para que a pessoa fique em um ponto e você faça o truque pelo outro lado? Enfim, você já tem essas habilidades? Como que você se aperfeiçoou tão jovem assim? Então, isso é algo relativo, porque o que é mágica? A mágica, ela é uma ilusão que você tem sobre uma pessoa. Então, em maioria, a mágica ela é feita por manipulação. Certo. Manipulação Sim. por... Velocidade, né?
Sim, também. Ela, igual eu disse, agrega muitas coisas. Uma delas é o ponto de vista que você está vendo da mágica, é o jeito que você faz. Então, acaba sendo isso. Não tem uma forma correta, exata. Não tem uma fórmula de fazer mágica entre hipnose ou não. É o Você, jeito quando que vai você fazer faz. mágica, você vai com mágica para qualquer idade? De criança até o adulto? Você vê as reações são iguais de criança e de adultos? Não, geralmente criança tem mais efeito porque elas não têm muito o que esperar. Já um adulto já viu na internet, enfim, já tem algum tipo de senso sobre o que vai acontecer ou o que já viu. Tá vendo? A internet já está acabando até com a profissão do mágico, Dr. Luiz Aibinder. Porque O hoje- Armando, ele pegava muito mágico das artes contábeis, não é, Armando? Poxa. Desmascarava os mágicos que faziam contabilidade. Em vez de você ver lá a profissão de auditor, em vez de inventário, era o inventaram. Entendeu? Agora vamos lá. O Circo Real Madrid tem mais vídeo aí. Vamos mostrar mais um pouco do Circo Real Madrid. E o Darwin vai falar um pouco pra gente aqui. No próximo programa ele vai trazer os seus equipamentos e vai fazer mágica aqui pra gente hoje. A única mágica que ele fez foi de conseguir trazer o Gabriel e Martim aqui, acordaram cedo para estar aqui hoje, mas eles estão aqui realmente, não é ilusão de ótica, não. Solta aí mais um vídeo aí do Circo Real Madrid. Sou eu. Quem é aquele ali? Ele, Você? Eu mesmo. Rapaz, aquele é um número de mágica? Não, Que número é aquele é o número de cubo geométrico. A cubo geométrico. Isso, é a manipulação de formas geométricas. Muito legal. E, o Matheus, prepara mais vídeo aí que eu quero ver mais Circo Real Madrid. E quero dizer que o primeiro circo do mundo, hein, foi, na forma como conhecemos hoje, foi de Astley, né? Inaugurado em Londres por 1770, Philip Astley, um oficial inglês da cavalaria britânica, foi quem inventou o circo. Sabia disso? Não sabia. Você... Não, nem eu. Pra mim, o Tá circo vendo? assim, tinha um outro começo. Tá vendo só? Eu tô vendo São aqui, vários ó. começos, Ó a né? internet ajudando a gente aqui, né? Qual século surgiu o circo? O circo da forma que conhecemos hoje surgiu durante o Império Romano. O primeiro circo famoso foi o Circus Maximus, que teria sido inaugurado no século VI a.C., com uma capacidade média de 150 mil pessoas. Isso aí eu lembrava. Então, doutor Luiz Aibinder, psicologicamente falando, né? O Gabriel aqui falou que ele aprendeu muita coisa. Mais coisas até que se ele tivesse só na escola, não teria tido outros idiomas, entre outras coisas. Isso psicologicamente fortalece também o caráter da pessoa ali dentro desse convívio, né? Como é que funciona isso na cabeça de cada um, doutor Luiz Aibinder, desde o dono do circo a quem está vivendo dentro do circo? Assim, em que sentido você está falando o caráter que eu não entendi bem? Caráter de conhecer coisas que na escola, hoje em dia, a criança não tem conhecimento. Ou vários, 3 idiomas numa escola pública não tem. Tá. No A circo escola só dá instrução. Pois a é. educação é feita, principalmente dada em casa. Aham. Mas cada um que tem um trabalho, uma atividade, seja qual for, Sim. ele vai adquirir experiências de vida diferentes, Uhum. mas vai crescer em experiência. Por exemplo, se um rapaz é camelô, ele vai aprender muitas coisas, habilidades de persuasão, o que ele vai oferecer, quanto vai comprar, tudo isso, as pessoas vão se enriquecendo com as experiências do dia a dia. A instrução escolar é só uma formalidade necessária para a sociedade atual. Mas toda profissão, toda atividade incorpora conhecimentos nas pessoas. Eu não acho uma melhor do que a outra. Uhum. E se tivesse alguma coisa que enriquecesse emocionalmente as pessoas, eu diria que são as dificuldades e os sofrimentos, Certo. independente da atividade. Certo, ok. Armando, participe conosco desse programa fazendo sua pergunta nesse momento. Bom,
Você gosta de dizer que o circo realmente é uma coisa muito importante. Né? Tanto assim que você falou aí do primeiro circo, né? O Circus Máximo, né? A gente tem que lembrar aquela frase famosa, quando havia uma revolta em Roma, o povo não estava satisfeito com o imperador, com o Senado, eles tinham que dar pão e circo. Então você vê que a importância do circo, né? É o pão para comer e o circo para se distrair, para alegria. Então, a importância do circo é essa. Agora, eu queria saber o seguinte: vocês trabalham só com as gerações familiares e tal, ou vocês estão tentando incorporar outras pessoas que têm habilidade, como o Gabriel aí de fora, atualmente no Circo Real Madrid? Então, na verdade, a gente sempre dá a chance para a pessoa que é da cidade, que gosta, vir para o circo. É claro que a gente não vai botar qualquer pessoa em um número de risco, né, em um trapézio, né? Claro que não. Mas a gente vai dar oportunidade para ela, sim, entrar, praticar, né? Se ela quiser ter ajuda, a gente vai poder ajudar, entendeu? Então a gente dá esse espaço para qualquer pessoa. O circo abraça todos, porque a gente é abraçado pelas pessoas, então a gente tem que fazer a mesma coisa, entendeu? Então a gente dá o espaço à pessoa treinar, para a pessoa ficar, entendeu? Se as pessoas às vezes estão passando por algum problema, às vezes não tem dinheiro para comer, a gente dá moradia, dá alimentação, né? Essa pessoa trabalha no circo, a gente Tem dá a um salário parte para ela. social também, que o circo Sim. também se preocupa, Sim. inclusive no que se refere a entender que quando o circo chega um povo diferente naquela cidade, né? Um povo que vem trazendo alegria, uma cultura variada de nacionalidades. Às vezes o circo tem gente de 5 países diferentes, ou Sim. sei lá, e o circo desperta muita curiosidade. Às vezes os pais levam os filhos de hoje no circo para mostrar o que é o circo, que o filho nunca ouviu falar de circo. Mas ali vocês têm que estar preparados para esse tipo de público também e mostrar a alegria do circo. E nem sempre vocês estão de bom humor. Às vezes um palhaço morreu a mãe pela manhã, ao meio-dia ele tem um espetáculo no circo, ele tem que fazer as outras pessoas rirem. Fala sobre isso. Sim, então, é uma profissão muito difícil, né? Você fazer o outro sorrir, entendeu? Você deve entender um pouco sobre isso, porque você trabalha com, né, com Comunicação. isso, essas coisas assim, então você, né, sabe como é que é. Mas o circo, assim, a internet estragou um pouco as pessoas sobre a visão do circo. Os filmes que fazem sobre circo, os filmes de terror que falam sobre palhaços, tudo isso traz um preconceito das pessoas. Traz um conflito. Isso. Ai, não, tem medo de palhaço. Porque há milhares de anos atrás vi um filme de terror e o palhaço matava a menininha. Então, são essas coisas. A mídia não mostra 100% como o circo é. E surge, às vezes, alguma imagem, que às vezes explica errado. Vou falar sobre a vida no circo. Aí faz uma reportagem mal feita, que conta uma história meia boca e só mostra o que a pessoa quer. Só mostra o trailer luxuoso, ou só mostra a montagem do circo num lugar bonito, mas esquece que o circo também tem lugares pobres, que a gente não tem apoio do governo, que a gente não tem muitos terrenos para montar, que a gente tem que pagar aluguel, tem que pagar bombeiro, entendeu? Tem que pagar funcionário, é mudança. Então, em filmes, às vezes, só mostra a partir do... o mágico que se apaixonou pela trapezista. Aí é uma linda história de amor. Só que o circo não é só uma história de amor. Tem a história das tristezas de cada um que tem que ser compartilhada ali Isso. dentro. E as pessoas não conhecem atrás da cortina. Só conhecem a história mágica, às vezes, de um relacionamento, ou que a mídia quer botar pro filme fazer sucesso. Entendeu? Ô, Darwin, e você, tão jovem assim, viveu desde pequenininho dentro de circo? Sim, Com a sua desde família? sempre. Como é você hoje em relação ao mundo? Você sai normalmente ou se sente um extraterrestre? Então, a gente que é de circo tem uma visão mais ampliada sobre o que é o mundo e como as pessoas interagem entre si na sociedade. Talvez como um pouco mais que uma pessoa de cidade, que às vezes tem a sua própria bolha social, Sim. digamos assim. A gente consegue ter uma visão mais ampla sobre o que é o mundo. A gente vê que tem vários estados, várias culturas diferentes para cada um deles, formas de vida, de como eles vivem e hábitos. Que tipo de ensinamento seus pais passavam para você e passam que você se lembra até hoje?
Olha, pode ser mais específico? O que você lembra da sua infância que você olhou e viu seus pais fazendo dentro do circo? Você falou, não, eu quero fazer isso também, quero seguir nisso. O que te despertou para ficar no circo? Então, o meu pai e o meu tio já não trabalha mais em circo, mas o meu pai e meu tio já fizeram mágica. Meu pai ainda trabalha com mágica e a minha mãe ainda trabalha em circo também. Aliás, já trabalha nesse circo também. Ah, certo. Eles foram uma parte fundamental para eu também ter como se fosse um espelhamento a trabalhar no circo. Eles me ajudaram de várias formas. O ensinamento porque trabalhar em circo é um conjunto de coisas, não é só entrar e fazer a parte técnica Sim. de um número. São um conjunto de coisas. É um Big Brother da antiga, né? Tem que se conviver com vários tipos de comportamento ali dentro também, diariamente. Sim. Né? O convívio social dentro do circo é uma coisa diferenciada também. Vamos ver mais um pouco do Circo Real Madrid. Antes de se encerrar o nosso programa, eu quero dizer que no Brasil os espetáculos circenses já eram bastante populares no século XIX. Maria Emília Tortorella conta que, segundo a historiadora Hermínia Silva, a origem do circo no Brasil, formalmente estruturado, foi o Circo Giuseppe Chiarini, em 1834. Agora vamos mostrar o Circo Real Madrid. Palhaço Piruleta? Perereca. Perereca? É muito engraçado esse nome. Bom, na próxima vocês vão trazer o palhaço. O circo está aí até quando? Vai até quando? Quais horários, dias de espetáculo? Então, o circo vai ficar aqui até dia 7, né? A gente funciona sábado e domingo, 3 sessões, 4h30, 6h30 e 8h30. E segunda, 8h30, quarta, quinta, 8h30 também. Feriados e final de semana são 3 espetáculos. 4h30, 6h30 e 8h30. E criança paga até que idade? Então, a partir de 3 anos já paga, tá? Mas o preço para criança. Meia. Isso. Temos vários setores, temos central, lateral, temos camarote. Então, temos preços acessíveis para todo tipo de pessoa. Qual é a mensagem que você deixa aí do circo para o mundo? Leve seus filhos ao circo. O circo ainda não morreu. E só quem vai manter o circo vivo é o sorriso da criança. Enquanto existir uma criança sorrindo, vai existir circo. Ô, doutor Luiz Arbini, muito obrigado pela sua participação em mais esse tema hoje do mundo do circo que não morreu. Trouxemos aqui artistas de circo, opinião no campo da psicologia, perguntas do Armando, e assim nós vamos mostrando para você que está nos vendo aí, qualquer que seja o horário que esse programa esteja sendo reprisado, Circo Real Madrid, você que é de Maricá e região, está na cidade de Maricá, no Rio de Janeiro, esperando por você. Doutor Luiz, obrigado. Eu que agradeço e parabéns para os rapazes que trabalham no circo. Eu admiro muito. O que vem depois desse programa? A Luz da Psicologia traz que assunto hoje? Pandemia e informática. Com o analista de sistema Marcelo Moraes. Pandemia e informática. Olha aí, o pessoal do circo pode assistir isso aí, né? Nós vamos falar aí, porque a informática aí prejudicou um pouco aí ao circo também, né? Quer dizer, não foi a internet, foi quem acessou que prejudicou. Mas enfim... Armando, obrigado. Até a próxima semana. Eu queria só dar uma mensagem seguinte. O circo não morreu e nem vai morrer nunca, né? Ao longo da história, a gente pode ver... Teve aquele grande circo que é o Coliseu. Você entrar até hoje lá dentro, você se espanta com o tamanho do Coliseu. Aquilo era o circo da antiguidade. Nós temos o circo de Moscou, que é usado como propaganda junto com o Balé Bolshoi até hoje pela Rússia. Então, temos o Circo de Soleil, que é uma propaganda do Canadá, né? O circo itinerante. Então, o circo não morreu, como o rapaz falou. Enquanto tiver o sorriso de uma criança,
se encantar com o circo vai estar vivo. Graças a Deus, né? Vamos lá, então, um pouquinho mais de Circo Real Madrid, que a gente vai se despedir. O Martim pode vir aqui atrás para dar um tchau pra galera também. Solta mais um pouquinho do circo aí pra gente ver. Tchau, até a semana que vem. Tchau, criançada. Tchau, Circo criançada. Real Madrid. Circo. Real. Vem no circo, vem no circo. Vamos. Circo Real Madrid, Todo gente. mundo junto, Curtíssima gente. temporada. Circo. Real Madrid! Você viu na TV Ondas de Maricá e Soul TV. Paredão da Opinião. Aqui, a sua opinião é importante. E eles, os nossos comentaristas, não perdoam. Paredão da Opinião.